Estudando aqui rapidamente a profecia de Ezequiel 38 acerca do fim, nós não podemos deixar de fora a geopolítica mundial e muito menos outros livros da Bíblia que nos trazem informações cruciais. Por exemplo, Daniel diz que o quarto e penúltimo reinado de relevância do final dos tempos seria o Império Romano, que estaria situado aqui no meio da Itália, atual Itália, e que teria uma expansão até mesmo para a Ásia, pegando a Turquia e meios do Oriente Médio, e declara que o último reinado estaria dividido entre os 10 dedos dos pés, que são formados de ferro e barro. O ferro normalmente estava representando Roma. Então esse último reinado, que estará dividido, como podemos ver aqui, teria parte de sua composição de ferro, de Roma, e outra parte fraca. Só que não podemos esquecer que Roma também governou essa parte onde ficou o Império Bizantino, o Império Romano Oriental. Então quando Daniel fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, no caso Jerusalém, estava se referindo ao povo do Império Romano? E se era essa referência, qual parte do Império? Porque o Império Romano que caiu foi do Ocidente, enquanto o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, permaneceu de pé. Quando vemos as profecias de Ezequiel, de Daniel e de alguns outros profetas, vai citar especificamente no final dos tempos que haverá um rei que assumirá o papel final de destruição de Israel, levantado pelo próprio Deus e também derrubado pelo próprio Deus. Ele vai citar aqui as terras, famosas terras de Meseque, Tubal, Gog, Magog, Gomer, Put, Cush e Hus. Por exemplo, quando ele está citando Tubal, é especificamente essa parte sul da Turquia. Quando ele vai pegar Meseque, já vai para essa parte aqui, onde pega a Capadócia. Gomer se localiza mais a leste, mas todos esses povos, em especial, boa parte estão localizadas ao norte de Israel, tanto que as profecias dizem que a destruição vem do norte, os reis do norte, exércitos do norte. E também não pode escapar essa área da Síria, Iraque e especialmente a área que leva o Irã, que é a antiga Pérsia, enquanto a Síria vai levar Síria e Iraque nos dias atuais. Muitas pessoas não veem ligação entre os países e esses atos de guerra, mas eu vou dar um exemplo aqui. O que é que a Rússia, tem a ver com Israel, ao mesmo tempo com o Irã, Turquia e Europa? Nos últimos tempos, nós podemos perceber que a Rússia, devido a problemas com a Ucrânia, acabou cortando o gás para a Europa. Israel logo se prontificou e disse que iria mandar gás para a Europa. Pouco tempo depois, terroristas do Irã, financiados pelo governo do Irã, disseram que iriam destruir esse envio de gás para a Europa. Nós sabemos que a Rússia financia o Irã e o Irã financia os terroristas. Obviamente, os russos já estão interferindo em Israel, porque Israel está querendo ajudar a Europa, que consequentemente foi boicotada pela Rússia. Então existe um ciclo de ligações aqui. Basta apenas sabermos entender e interpretar o que se sucede nos meios culturais, políticos e econômicos. Muitos dizem que a Escritura não vai falar no capítulo 38 do final dos tempos, mas é muito claro, porque em todo o verso ele vai estar repetindo as seguintes palavras: naquele dia, no fim dos anos, e também vai repetir bastante nos últimos dias, como nós podemos ver aqui no verso 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra minha terra. Então esse rei vai ser levantado nos últimos dias. Ao longo de toda essa palavra, é muito claro que Gog, que é príncipe de Hus, que muitos acreditam ser esse povo aqui em diante,
onde já começa a Rússia. Então ele será príncipe desse povo. E nós sabemos claramente que a Rússia tem uma grande influência com Turquia, assim como tem com o Irã. E como rola uma certa política secreta internacional, com uma certa hipocrisia também, podemos dizer que alguns grupos terroristas localizados especialmente nessa nação atacam ou ameaçam atacar Israel a partir de ordens e financiamento do governo iraniano. Perceba-se que há uma ligação muito grande. A Turquia está assumindo entre mundo europeu e mundo asiático uma postura de agente diplomático, intermediação entre os governos. Os pés de ferro e de barro a qual se referiam poderia ser todo o Império Romano, mas quando se trata do Império que atacará Israel, podemos dizer que seria qual? Itália? Ou mesmo o Império Romano Oriental, localizado na Ásia, que é a Turquia? Toda a cronologia bíblica vem sendo calculada com o sentido de tentar encontrar o final do tempo dos judeus, o final do tempo dos gentios e o princípio do governo do anticristo. O próprio Jesus falava em parábolas com o intuito de que eles ouçam e não entendam, vejam e não enxerguem. Ele próprio disse isso. Fique sabendo que não vai cair revelação do céu. O sábio é uma pessoa que vai atrás, que busca, que estuda, que pesquisa, que investe. Então, eu digo mesmo a vocês, procurem alguns vídeos no YouTube que eu coloquei aqui, falando sobre esses povos, Gog e Magog. Não tem como você ler as escrituras sem conhecer a geografia, os povos, sem você conhecer as histórias que se sucederam no passado e algumas notícias até atuais para se encaixar no presente momento. É bem claro quando diz que esse último império estará dividido, e nós vimos essa divisão em alguns vídeos passados. Mas uma outra característica é que, assim como ferro e barro não se unem, este reino não se unirá novamente. Nós podemos ver até a tentativa de unir com a União Europeia, criando um sistema de livre comércio, criando uma moeda única, uma certa união, mas jamais uma unificação de todas essas nações. Então haverá uma invasão em Israel predominantemente do norte, mas também fala em algumas outras nações, como os etíopes, o Reino do Sul, que quando ele cita o Reino do Sul está se referindo ao Egito. Apocalipse fala que virá um exército de 200 milhões e alguns tentam encaixar as profecias de Ezequiel falando que esses grandes exércitos que assombrarão o anticristo, assim como Daniel fala, virão do leste. E também notícias ruins do norte. As suas tendas palacianas estarão acampadas entre o grande mar, que é o Mediterrâneo, e entre a cidade santa, que é Jerusalém. Eles estarão exatamente aqui. Deus fala que trará sobre eles muitas pestes e sangue, chuva inundante, granizo e fogo que cairá dos céus. Muitas pessoas pensam que são meios realmente naturais, catástrofes naturais. Outros pensam que serão apenas figuras simbólicas para dizer pragas específicas e sobrenaturais que cairão sobre ele. Mas o interessante é que você pode ver no verso 16 que o próprio Deus traz esse Gog, que é o chefe de Magog, para Israel, para cercar Israel, com o intuito de também vencê-lo. E assim, com essa vitória já provocada e estabelecida, glorificar o seu próprio nome. Uma coisa bem interessante é isso aqui. Ele fala que as aldeias ou cidades serão invadidas sem muro. Essas cidades são caracterizadas por não ter muros, por não ter ferrolhos nas portas, nem portas, não ter nada que as proteja. Antigamente era comum que toda cidade tivesse isso, mas na atualidade nós sabemos que nenhuma cidade possui muro, nenhuma cidade possui a característica que as antigas possuíam. Então claramente aqui o verso 11 está apontando para invasões no nosso tempo, na nossa era. Outros detalhes nós podemos notar em Daniel capítulo 11,
especificamente do anticristo, que será o dos reis finais, estará no capítulo 11, do verso 20 ao 24. Mas também, até o final do capítulo 11, vai dar mais características sobre ele. Aí muitos dizem, como garantir que esse rei não seria um rei daquela época? Então vejam o final do capítulo 11 e o início do 12. Ele diz que ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui ele começa dizendo, nesse tempo, ou naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E por aí vai. Ele vai destacando aqui coisas que acontecerão no fim. E é disso que ele está falando. Nesse tempo haverá tanto essas guerras, quanto uma guerra espiritual, levantada pelo próprio Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor. Fiquem atentos, porque na atualidade todos esses países e economias eles estão se formando e se adaptando para uma nova ordem mundial, a qual está sendo preparada e concluída para uma total mudança de governo e provavelmente adaptação para um fim não esperado pela humanidade. Hoje ficamos por aqui, nos vemos nos próximos estudos.